Vamos pegar a nossa máquina do tempo e voltar para 2011, ano de lançamento de Pânico 4, e revisitar esse filme que trouxe a franquia de volta depois de 10 anos, mas infelizmente afundou ela por mais 10 anos. Mas Pânico 4 talvez seja um filme além de seu tempo, e nesse vídeo vamos aprofundar no filme com uma análise completa. What's your favorite scary movie? Se vocês ainda não me conhecem, prazer, meu nome é Breno Bicalho, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede, onde eu trago curiosidades, notícias, críticas, cretas, casos reais, nostalgia e muito mais sobre filmes e séries de terror, mas bora mergulhar em Pânico 4. E temos a abertura dentro da abertura com Stab 6, depois Stab 7 e depois com a abertura real do filme. Esse artifício é até interessante e surpreende quando assistimos o filme pela primeira vez, mas com o tempo percebemos alguns erros pequenos, mas que fariam uma diferença para que essa abertura passasse pelo teste do tempo. A começar que não há uma mudança estética entre o que é Stab e o que é Pânico. Por exemplo, vamos relembrar Pânico 2 com a abertura passando o filme Stab. Podemos perceber um estilo diferente na direção, nos diálogos, na trilha sonora, e quando mesclado com as cenas reais de Pânico 2, podemos diferenciar os dois nesses aspectos. Agora, as cenas de Pânico 4 com Stab 6 e 7 são praticamente os mesmos e não temos muitas mudanças de estilo. O jeito de filmar é praticamente o mesmo, a direção de arte é a mesma, a trilha sonora é parecida, o sangue escuro e a faca em CGI é a mesma, ou seja, não há uma quebra do que é filme e o que é real naquele universo. E quando chegamos na Morny e na Jenny, parece tudo a mesma coisa. E o fator surpresa se perde também, porque já tivemos duas aberturas falsas. Quando chega na terceira, fica um pouco repetitivo. E sempre que eu assisto essa abertura, eu lembro da original, como é 1000 vezes melhor. Como as mortes ali da Morny e da Jenny são mais cruas, viscerais, frias e até mesmo te pegam de surpresa. E é uma mudança de tom de algo muito mais cômico para algo mais sério. A ligação da Jenny nessa abertura oficial com o Ghostface é cômica. A morte dela deixa extremamente a desejar com aqueles gritinhos dela. É uma pena termos uma abertura melhor e ser descartada, mas quiseram mostrar que a Jenny era a menina que o Trevor traiu o Jill. E temos a morte off-screen da Morny, uma morte que a gente não vê acontecer nessa abertura. Inclusive também a morte da Jenny deixa muito a desejar. Como assim aquela garagem cai em cima do corpo dela, não tem um sensor de movimento, não faz sentido. Mas enfim, depois disso temos a introdução da nossa diva Sidney Prescott, com sua publicitária Rebecca, voltando para Woodsboro para a turnê do livro de Sidney, Out of Darkness. Isso é um desenvolvimento muito grande do personagem. Antes, é uma jovem que não queria mídia, fugia de seus traumas, não confiava em ninguém, que chegou a viver reclusa e que deram a ela o papel de eterna vítima. Mas agora Sidney está cansada e quer assumir o controle da narrativa de sua própria história. Chega de aceitar esse papel que deram a ela, bora reescrever sua própria narrativa. Ela é uma guerreira forte, sobrevivente e usa tudo o que aprendeu nesses anos para ajudar e servir de exemplo para outras pessoas que também sofreram traumas. Para quem fugia de entrevistas lá em Pânico 2, agora em Pânico 4, ela está na mídia contando sua história e tentando superá-la de uma vez por todas. E em vez de fugir, chegou a hora de lutar. Pânico 2 e 3 ela fugia, mas agora ela enfrenta. Isso é uma mudança gigante para o personagem. Quando ela vê Olivia sendo atacada, ela nem pensa duas vezes, vai correndo para casa dela tentar salvar a Olivia. Ela luta contra o Ghostface, bate de frente com ele e até no final do filme ela tá destemida, indo para casa da Kirby para salvar a Jill do Ghostface, sem saber que ela própria era o Ghostface, A Sidney não busca fama, ela só quer viver a vida dela, e mesmo escorraçada pelo povo de Woodsboro, que a ataca depois da morte da Olivia, ela não se importa com isso. O que é completamente o oposto da Jill, que busca essa fama e vai fazer de tudo por ela.
Jill quer ser a nova Sydney, mas ela não tem nada de Sydney. A Sydney abraça, ela se importa com tudo e todo mundo, mesmo nem conhecendo a pessoa direito. E depois da Rebecca querer capitalizar em cima dessa tragédia, ela ainda a demite. Ela quer usar tudo o que aprendeu pro bem e para ajudar outras pessoas, enquanto a Jill passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que ela quer. Ela é uma grande sociopata, não se importa com ninguém, nem com sua própria mãe. Como ela própria diz: I don't need friends, I need fans. As mortes da mãe de Sydney e de sua amiga Tatum a assombram até hoje, enquanto a Jill mata seus amigos friamente e ainda fica brava com Trevor, que ele é um inútil que não a deixou famosa, como Billy fez indiretamente com a Sydney lá no primeiro Pânico. Mas querendo ou não, a Jill é visionária, porque a sua motivação foi além de seu tempo. Em 2011 nem tínhamos influencers, o YouTube estava começando a bombar e esse lance de internet ainda era muito novo e a Jill já previa como o futuro iria ser e já estava planejando ele. Então a motivação da Jill continua extremamente atual, e é mais atual do que na época em que o filme foi lançado. E querendo ou não, ela foi o único Ghostface que conseguiu o que queria. Nem que tivesse sido por algumas horinhas ali, o filme termina com ela sendo uma grande mocinha e uma sobrevivente. E junto com a Jill, nós temos outro grupo de personagens jovens. Alguns ficam icônicos e outros são completamente esquecíveis. Por exemplo, o Robbie, que não tem muito o que fazer nesse filme, além de ser uma espécie de Randy com as regras novas que não fazem nenhum sentido, é um personagem raso, sem carisma. O Trevor só tá ali para ser uma pista falsa como Ghostface e eles recriarem as cenas de Pânico 1 com a Jill para mais uma pista falsa dela ser uma nova Final Girl da franquia. O Trevor, então, é outro personagem raso e sem carisma, com uma atuação também muito ruim. O Charlie é um bobão, outra espécie mal feita de Randy com as regras, e ainda é enganado pela Jill e morre por conta do seu comparsa ali. Correu atrás da Kirby, não deu, foi atrás da Jill, morreu. Bem feito! Bem feito pra ele! É um Ghostface bem fraco como personagem, e ele só melhora um pouco quando começamos a analisar ele matando no filme, já que ele é responsável pelas mortes mais violentas da franquia. Mas há realmente uma desconexão entre o Charlie personagem e o Charlie Ghostface, assim como o Roman, que eu falei pra vocês lá na análise de Pânico 3. Agora, né, as icônicas personagens, temos a Olivia, que infelizmente durou pouco no filme. Mesmo com pouco tempo de tela, a diva entregou carisma, personalidade, ironia. Uma pena que desperdiçaram um personagem tão bom. Ela podia ter durado muito mais nesse filme. E também podiam ter explorado muito mais o embate, né, o possível embate entre ela e a Sydney, já que ela chama Sydney de Anjo da Morte. Mas aí, né, ela resolveu fugir da Sydney e com isso acabou morrendo, e a Sydney ainda tentou salvar ela. Se ela tivesse aceito o convite da Kirby de ir até a casa da Jill, poderia ter sobrevivido. Né? Então, sim, ela fugiu do Anjo da Morte e acabou morrendo por conta disso. E por último, e não menos importante, a Kirby, a diva que ficamos anos especulando se ela estava viva ou não, e sim, ela sobreviveu. Um personagem extremamente bem desenvolvido e, assim como a Olivia, com personalidade, carisma e muita ironia. Ela tem presença de tela que ofusca até mesmo a Jill quando elas estão juntas ali, com frases marcantes como: What's your favorite scary movie? Bambi. A ligação dela no final do filme é o ápice, com certeza uma das melhores ligações de toda a franquia, uma recriação ali da abertura de Pânico 1. E mesmo assim é tensa e extremamente emotiva para Kirby, até o elemento surpresa da revelação do Charlie. É uma cena extremamente bem dirigida, o quiz e ela falando todos os remakes de terror com a trilha sonora ao fundo, aumentando à medida que vai falando os nomes. Absolute Cinema. E quando acha que ela acertou, a trilha sonora para, até vir então a surpresa do Charlie sendo um Ghostface esfaqueando ela. Além dos personagens novos, também temos personagens adultos. Nós temos os policiais Perkins e Ross, que sinceramente são os inúteis patetas, nada ajudam, nada acrescentam e são um alívio cômico péssimo. Só estão ali
pra morrer mesmo, contagem de corpos. A Rebecca, ela tinha potencial e podia ser um embate de frente com a Gale. Podiam ter explorado mais a dinâmica entre elas, que com certeza renderia mais momentos icônicos. Outra personagem que também poderia ter durado muito mais. Mas guardaram essa dinâmica pra Judy, que bate ali de frente com a Gale, já que ela fica flertando com um homem casado. Eu gosto muito de você, Judy, mas não tem como te defender. Amiga, não tem como te defender. Mas o personagem, né, a Judy, ganha uma outra camada quando é revelado em Pânico 5 que ela tinha um filho, o Wes, que com certeza estava em casa nos eventos de Pânico 4, sendo sua babá, a Sam. Olha isso, gente, tudo conectado. Reassistindo Pânico 4 com essa nova informação, temos um novo olhar ali sobre a Judy. Ela sim é uma policial dedicada, que leva seu trabalho muito a sério e tinha muito a perder caso ela morresse. Seu filho ficaria sozinho no mundo, mas mesmo assim ela se arriscava. E é o trabalho dela como policial também. E ela ainda foi inteligente de vestir um colete no final do filme e sobreviver. Pena que em Pânico 5 ela acabou morrendo ali, porque ela agiu muito na emoção e não conseguiu raciocinar muito aquela dinâmica com Ghostface. Mas pra mim o desperdício principal do filme é a Kate. Um personagem com tanto potencial, ela é irmã da Maureen, o estopim de tudo o que aconteceu na franquia. Também ela é tia da Sidney, mãe da Ghostface Jill, e simplesmente com tanta bagagem importante, o personagem não faz nada. Tem zero importância na narrativa, poucas interações com a Sidney e com a própria filha. Ela só solta algumas frases sem sentido e parece que ela está simplesmente avulsa a tudo o que está acontecendo. Por que ela precisava pedir desculpas a Jill? Qual era a relação que ela tinha com a Maureen? Não há nenhum diálogo emotivo entre ela e a Sidney. Como é a relação dela com a Jill também? Perderam uma ótima oportunidade de trazer desenvolvimento e grama familiar a mais para essas três personagens. Ela tá ali somente por estar ali. Agora o casal gay e o Dewey, talvez eu seja um pouco polêmico aqui, mas eu não gostei da relação entre eles. Eu achei o Dewey um grande babaca com a Gale, de graça. E reassistindo a franquia toda, eu fico do lado da Gale nessa relação. Ela largou tudo por ele, carreira, sonhos, e foi morar em Woodsboro por 10 anos, que ela falou, um ano em Woodsboro parece anos de cachorro, passa muito devagar. E a Gale, ela não tem mais realmente um propósito. Ela quer reescrever a sua história, escrever um novo livro que não tenha nada a ver com Ghostface. Ela vê a Sidney escrevendo um livro, tendo um grande sucesso, bate uma invejinha nela e fala, opa, a Sidney reescreveu sua história, se reinventou. Agora é a minha maneira de me reinventar. Quem eu sou além do Ghostface? Quem eu sou além desses ataques? Então ela tá querendo reescrever também sua própria narrativa, mas ela tem um bloqueio criativo. E quando surgem então os novos ataques do Ghostface, uma chama acende dentro dela e ela fala, não, é isso mesmo que eu quero fazer, é isso o que eu gosto, esse é o meu propósito de vida também. Então ela acende aquela chama que estava muito apagada durante muitos anos. Mas aí então vem o Dewey e que simplesmente apaga essa chama dela, simplesmente a ignora nos sentimentos dela. Eles investigaram juntos 3 vezes, sendo uma quando o Dewey ainda era policial e ele levava a Gale como acompanhante ali. Agora que ele é xerife, ele podia deixar a Gale como consultora, porque ela também tem experiência em ataques de Ghostfaces. Inclusive em Pânico 5, a Gale foi uma consultora. Por que não agora? Não faz muito sentido o que o Dewey quer fazer com a Gale. E ele sabe muito bem que a Gale é teimosa. E com ele ou sem ele, ela iria investigar e ainda poderia correr risco sozinha. E mesmo assim, ele não se importou. Tanto que ela pediu ajuda a ele, praticamente foi ignorada e acabou sendo atacada e levada ao hospital às pressas, quase morreu. E aí você consegue perceber que os dois não iam dar certo mesmo. O casamento já estava em crise há um bom tempo e em Pânico 4 isso ficou muito
claro. O Dewey tá realmente irritante neste filme e dá pra perceber também que o divórcio entre os atores David Arquette e Courtney Cox na vida real com certeza influenciou no distanciamento e na falta de química entre Dewey e Gary em Pânico 4. E o Dewey nesse filme, eu já falei pra vocês, ele vai de um lugar para outro, sempre tá dentro de um carro, sempre tá atendendo uma ligação. Ele não tem realmente um arco próprio neste filme. Ele até mesmo para de mancar ali. E é uma coisa que foi cortada do filme. Muita gente se questiona. Por que o Dewey não manca nesse filme? Porque em Pânico 3 ele ainda tá mancando, ele tem problema nos nervos. Ele levou uma facada nas costas. Então, há uma cena que foi cortada, foi falada que ele fez fisioterapia durante todos esses anos e por isso ele não precisa mancar. E ali em Pânico 5 ele volta a mancar. Então tem um erro de continuidade aqui, mas foi explicado no roteiro original do filme o porquê disso. E o filme é cheio disso, cheio de cenas e histórias cortadas que ficariam muito melhor se estivesse no filme, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. E talvez o Dewey não seja um xerife tão bom assim, porque o Ghostface estava na cara dele e quando ele foi tirar no Ghostface simplesmente errou todas as balas. Então pode ser também uma questão do clichê dos policiais de filmes de terror não fazerem nada realmente para ajudarem. Agora falando sobre as mortes, eu até gosto das mortes, mas tem dois detalhes que me incomodam muito neste filme. O primeiro, eu falei pra vocês, a faca ser em CGI, ou seja, computação gráfica. Sinceramente, não sei por que eles fizeram isso. Uma faca falsa como adereço é super simples, super eficaz e em muitas cenas você percebe que a lâmina da faca é falsa. E segundo, o sangue do filme é muito escuro e espesso, o que tira o realismo das mortes, porque também dá pra ver que o sangue é falso. E no filme slasher, esses dois fatores são primordiais. Aqui deixa realmente a desejar em Pânico 4. Uma coisa que me incomoda demais. Pelo menos, né, as mortes são brutais, tem suspense, sendo a melhor delas a da Olivia. Acho que gastaram tudo nela ali, né? Porque a construção do suspense, a ligação entre as casas, com a Kirby falando com o Ghostface, a Olivia com a Jill, o elemento surpresa de onde o Ghostface está, o ataque brutal da Olivia, ela ser jogada ali na janela, com o vilão afrontando todo mundo, a Sidney vendo isso tudo, percebendo que o seu terror está de volta, ela tentando salvar a Olivia, e até a pós-morte é ótima, com o corpo de Olivia, o quarto ensanguentado, a ligação de Sidney e uma luta contra o Ghostface. Foi sensacional. Outra morte boa também é da Rebecca, principalmente a finalização no meio da coletiva de polícia. Ironicamente, assim que o Dewey fala que tudo está sob controle, o corpo da Rebecca é arremessado e cai numa van de notícia com todo mundo olhando. Ou seja, não está sob controle coisíssima nenhuma. Mas, em contraponto, também temos mortes péssimas, que são escragadas por momentos de tentativa cômica, que de engraçado não tem absolutamente nada. Fuck Bruce Willis. A morte dos policiais, mas principalmente a do Perkins, foi ridícula, é um dos piores momentos e um dos mais cringe de toda a franquia. A do Rob também, que ele solta que ele era gay. Ele era mesmo ou falou isso só pra ver se conseguia escapar da morte? Fica a dúvida ali, né? E a outra morte fraca também, a da Kate. Foi muito ruim, forçada demais. Enfiar simplesmente uma faca ali no buraco do correio, atingir ela pelas costas, simplesmente ela morrer ali nos braços de Sidney Prescott. Realmente foi uma morte muito anticlimática. E ali o filme, então, ele permeia entre mortes muito boas, brutais, cheias de suspense e outras ruins e ridiculamente cringe. E em alguns momentos também o filme sofre demais com o ritmo acelerado. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muitos personagens, muitas mortes, inúmeros cortes de cenas. Isso é devido à edição do filme, que é um pouco caótica e você não tem uma noção do intervalo de tempo que ocorre entre uma cena e outra. E por conta disso também fica até difícil analisar quem matou quem aqui no filme. Assim, a produção do filme foi bem problemática e isso transcende. Muitas cenas cortadas que deveriam ter ficado, muitas mudanças de roteiro que afetaram no desenvolvimento dos personagens, refilmagens de cenas, brigas de bastidores, enfim, uma produção conturbada que afetou a produção e, consequentemente, no ritmo do filme. E nessa correria, a ideia legal de Stabaton
foi infelizmente mal utilizado. Podiam ter feito uma perseguição estilo Pânico 2 com a Gale, ou recriar a cena de abertura de Pânico 2, mas a cena do ataque da Gale no Stabaton é bem interessante porque, ao mesmo tempo que a Gale é atacada pelo Ghostface e esfaqueada, nós vemos ali em Stab a Casey do Stab sendo também atacada e esfaqueada pelo Ghostface. Uma coisa que eles fizeram lá em Pânico 2 e recriaram aqui. Além também da Gale usar a sua câmera para poder gravar o que estava acontecendo, coisa que ela fez em Pânico 1 e Pânico 3 é o modus operandi aqui da Gale. O Clube do Cinema e o tema remake do filme deixa a desejar. A todo momento eles falam que os novos Ghostfaces estão fazendo um remake do massacre original, porque esse é o tema de Pânico 4, já que temos algumas cenas que remetem ao filme original, como o final na casa que recria o clímax do primeiro, o fato da Jill querer ser a nova Sidney e transformar Trevor e Charlie no novo Billy e Stu, Trevor amordaçado igual o Neil, a ligação da Kirby com Charlie na cadeira que remete a Casey e Steve, a cena do quarto entre Jill e Trevor que referencia Sidney e Billy, além de voltarmos para Woodsboro com a celebração de 15 anos dos massacres originais. Mais uma pena que eles cortaram algumas cenas bem interessantes que poderiam reforçar esse tema de remake, como a cena da fonte e até os corpos encontrados de Morny e Jenny, que remeteriam mais uma vez Steve e Casey. E originalmente a Olivia tinha uma portinha de pet pendurada no seu pescoço para remeter à morte de Tatum. Então, por mais que esse tema esteja presente no filme, poderia ter sido reforçado muito mais se essas cenas tivessem ficado no corte final do filme. E o que foram aquelas regras que são sem pé nem cabeça? De onde tiraram aquilo? Não faz sentido nenhum. E todos esses problemas na produção afetaram tanto a abertura quanto o final também. A abertura eu já comentei no início do vídeo aqui pra vocês, e no final do filme eles mudaram completamente. Originalmente o filme terminaria na casa da Kirby e a Jill ganharia um final em aberto, mas simplesmente não tiveram coragem e filmaram as cenas do hospital. E até a Jill faz um comentário metalinguístico de que deveriam ter terminado na casa e que aquilo tudo era simplesmente bobo demais. ending of the movie was supposed to be at the house. I mean, this is just silly. E aqui sai da seriedade para algo mais cômico de novo e corrido para finalizar o filme. A diferença de tom entre o final da casa e o final do hospital, dá para ver que foi adicionado logo depois, foi escrito por outra pessoa, enfim, foi uma refilmagem em cima da hora. Porque poderiam ter parado na casa da Kirby, que é um final muito bom. Eu gosto bastante das cenas da casa da Kirby, toda a interação entre os personagens, a pequena perseguição, a ligação da Kirby, como eu falei pra vocês, e as revelações. A do Charlie foi boa, mas a da Jill foi espetacular. A partir daí, ela só rouba a cena com frases de efeito marcantes, motivação à frente do seu tempo e, claro, a loucura dela de se autoflagelar para parecer uma vítima. Ela é um outro nível de Ghostface e se tornou memorável e a favorita de muitos fãs, inclusive é uma das minhas favoritas. Seria corajoso terminar aí, mas estendemos para o desfecho clichê de todo filme da franquia. Ghostface derrotado no final, todo mundo vive e vida que segue. A cena que a Jill bate no Dewey lá com o hospital também, com um penico de metal, é cringe, deixa ele como bobalhão na cena, o clichê de um hospital escuro, vazio. E o que vale é a luta Jill versus Sidney e as trocas de farpas entre elas. Ah, antes que eu me esqueça, uma menção honrosa para aquele filtro estranho do filme que deixa a tela um pouco borrada e deixa um aspecto de filme de pouco orçamento. Aí as ligações dos Ghostfaces também são maravilhosos. Assim, a minha ligação favorita, além do quiz com a Kirby, também é aquela cena em que o Ghostface liga pra Sidney e o que ele fala pra Sidney, pra mim, ele, nossa, é extremamente impactante. A ligação também da Rebecca, que contém ironia na ligação, também é muito boa. Então, as ligações dos Ghostfaces realmente foram muito, muito bem construídas neste filme, exceto a da Jenny no início do filme, como eu falei pra vocês. Mas, por mais que tenhamos alguns problemas, erros aqui, eu continuo
amando Pânico 4. É um bom filme, mesmo com vários problemas. E também mesmo sabendo do que o filme poderia ter sido e o potencial gigante que ele teria, mas é o que temos, não é verdade? Mas e vocês, o que acham desse filme? Eu acho que eu vou receber muito hate aqui porque eu critiquei bastante o filme, mesmo amando o filme, mas enfim, é uma análise e eu preciso ser verdadeiro com vocês. Não taquem hate em mim, por favor, eu amo Pânico 4, mesmo com muitos erros. Enfim, é minha opinião, gente, é sobre isso. Mas vocês podem deixar os comentários aqui sobre Pânico 4, respeitosamente, por favor. E comentem, deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, que tá bombando de vídeos sobre Pânico, Premonição, e assistam as revisitações dos outros filmes da franquia também. Já fiz os 3 primeiros, estamos em Pânico 4, daqui a pouco 5, 6 e, obviamente, Pânico 7. Então vão lá aqui assistir a revisitação de Pânico 3.